Capítulo 361. Declarar as guerras. Divulgar o que aconteceu na Montanha Santo Marcial era igual a declarar guerras contra o Império Jax e o Império Endoven. Assim que Untelar e Costa Carta decidiram assassinar o Santo Marcial Krasik, isso significava que mais duas guerras estavam aqui. Mesmo que Zenith soubesse que declarar mais duas guerras poderia trazer destruição, o Império tinha que fazê-lo. Esta era a lei de ferro do continente Azeroth. Ao atacar furtivamente seu santo marcial, isso significava que aqueles dois impérios já haviam declarado guerra contra você. Se Zenith decidisse se conter, Império seria motivo de riso aos olhos de todo o continente. Faye pensou que a princesa mais velha era realmente inteligente e ela definitivamente tentaria manter temporariamente esse incidente em segredo do público. Parecia que a melhor ideia era terminar a guerra com o Império Spartax no sul antes de declarar guerras contra o Império Jax e o Império Endoven. Afinal, era muito difícil para Zenith lutar contra 3 impérios ao mesmo tempo. Ninguém esperava que as coisas aumentassem a este nível. A Era do Caos está aqui. Quais são os funcionários da Zenith pensando? Faye sentiu que não entendia mais a situação. No entanto, seus palpites se tornaram realidade. Depois de menos de uma hora, a atmosfera estranhamente silenciosa e ansiosa de São Petersburgo foi interrompida. Clip-clop, clip-clop, clip-clop. A sirene nos portões de São Petersburgo soou, e vários mensageiros saíram da capital com a proteção de 2 dúzias de cavaleiros de armadura negra. Esses mensageiros dirigiam-se a todas as regiões de Zenith e anunciavam que Zenith estava declarando guerras contra o Império Jax e o Império Endoven. As guerras estavam aqui. Guerreiros emocionais de Zenith podiam ser vistos em toda parte, e até mesmo os cidadãos comuns de Zenith estavam excitados e um pouco ansiosos. A morte de Krasik estimulou seus genes inflexíveis. Quando em face do perigo, até mesmo um coelho fraco se atrevia a lutar com um leão forte. Embora o Império Zenith fosse fraco em comparação com os 3 impérios combinados, o povo de Zenith não tinha perdido a vontade de lutar. Como Krasik morou na Montanha Santo Marcial nos últimos 26 anos, todos em Zenith sentiram o benefício que ele trouxe. Todo o respeito e amor que o povo de Zenith tinha com o Santo Marcial de Zenith se converteu em raiva, e havia muitos guerreiros que usavam faixas de cabelo negras. Essa era uma maneira de prestar respeito ao Krasik. Essas pessoas circulavam pela sede militar e queriam que os militares atacassem diretamente as capitais do Império Endoven e do Império Jax. Todos estavam em estado de frenesi. Faye viu um tipo de expressão perigosa se desencadear nos rostos das pessoas. Parecia que o Império inteiro estava andando em um caminho perigoso e estava perdendo o controle. Isso pode ter sido planejado desde o começo. Faye sentia o cheiro da loucura que estava acontecendo, especialmente depois do grande recrutamento militar. Ao meio-dia, Faye foi convocado pela família real de Zenith. São Petersburgo. Região residencial. Dentro do prédio que o conta do Império Spartax ficou. 3 pessoas estavam sentadas no salão principal, que estava muito confuso, e elas se entreolharam, parecendo muito assustadas. Quem poderia ter pensado que todos eles eram poderosos guerreiros vendo suas expressões assustadas e ansiosas? Estes 3 guerreiros eram o general número 1 do Império Endoven, Costa Carta, espadachim número 1 do Império Jax Untaler, e a elite da classe Lua do Império Spartax, a Maori. Eles pensaram que poderiam escapar de São Petersburgo depois de subirem nos grifos, mas foram todos derrubados do céu por aquela pessoa. Eles foram originalmente gravemente feridos, e caindo do céu aumentaram ainda mais a gravidade. Se eles não estivessem cientes de seu ambiente e não fossem indivíduos espertos, eles teriam sido encontrados pelos guerreiros e soldados de Zenith. Quem poderia ter pensado que essa pessoa ainda é capaz de atacar? Será que as notícias de que seus velhos ferimentos estão piorando são falsas? Untelar ficou muito assustado com os dragões de ouro que ele viu na noite passada. Atualmente, o espadachim número 1 do Império Jax tinha muito sangue sobre ele.
Seu braço direito, que foi quebrado na queda alta, já estava recuperado, mas todas as feridas em seu corpo ainda não estavam curadas, pois ele não conseguia se livrar da energia verde aterrorizante em seu corpo. Se esse homem está bem, então o plano em que trabalhamos por tantos anos é inútil. Amaury também ficou muito ferido. Uma enorme ferida se estendia do ombro até o abdômen, e o sangue ainda escorria enquanto a energia verde ainda era visível na ferida. Afinal de contas, essa lesão também foi causada pela espada celestial. Não é tão ruim assim. Costa Carta, que ficou em silêncio por um longo tempo, de repente falou: se ele está bem, provavelmente teríamos morrido na noite passada. Quem pode viver ao punho do dragão que foi lançado com força total? Como ele não nos matou, isso significa que ele está fraco e pode morrer a qualquer momento. Certo. Os olhos de Utelar e Amaury se iluminaram depois que souberam disso. Ambos eram figuras poderosas e eram muito inteligentes. Em circunstâncias normais, eles teriam visto através de tudo. No entanto, a fama daquele homem era tão brilhante quanto o sol, e nenhum gênio era capaz de se levantar contra ele. Os dois ficaram aterrorizados com aquele homem, e ficaram em estado de desconforto depois de terem visto o punho do dragão. Foi por isso que eles não pensaram em tudo. Nos preparamos por tantos anos e gastamos inúmeros recursos e dinheiro. Mais de 10.000 pessoas de mais de 10 impérios sacrificaram suas vidas, e recebemos mais de 10.000 mensagens deles depois que eles entraram sorrateiramente no Palácio Real de Zenith. Depois de mais de 1.000 operações e 10.000 testes, temos certeza de que ele não poderia mais viver. Agora, ele está perto de morrer. Um dragão sem suas garras e dentes não é assustador. Essa operação falhou porque não esperávamos que o Império St. Germain traísse o acordo que nós tínhamos. Costa Carta recolheu seus pensamentos e continuou: até certo ponto, essa operação não é um fracasso completo. Embora eu não tenha certeza de como o Krasik ficou tão poderoso, tenho certeza de que isso custou caro a ele. Ele já estava gravemente ferido antes da batalha, e ele não poderá se recuperar por 4 a 5 anos, mesmo que ele não tenha morrido. Isso é verdade, e a confiança reapareceu no rosto de Telar. Com lesões nessa gravidade, ele não conseguirá se recuperar em pouco tempo, mesmo que os sacerdotes de elite da classe Lua da Igreja Sagrada o ajudassem. Como a relação entre o Zenith e a Santa Igreja é tão hostil, tenho certeza de que ele não receberá ajuda. A Zenith é como um coiote que perdeu suas garras. Não é mais uma ameaça. Amaury sentiu enquanto ouvia isso. Costa Carta soltou levemente a respiração. Ele disse tudo isso porque queria acalmar Telar e Amaury e aliviar um pouco do estresse. Como todos estavam presos em São Petersburgo e perderam mais da metade de sua força, eles poderiam ser encontrados se não fossem cuidadosos. Se isso acontecesse, eles perderiam uma camada de suas peles mesmo se não morressem. Em um momento crítico como esse, eles precisavam ser mais calmos e mais pacientes. Essa foi a grande diferença entre generais reais e guerreiros poderosos. Depois de alguns pensamentos, Costa Carta continuou: no entanto, precisamos prestar mais atenção àquele jovem que usou as 2 espadas verde e vermelha. Ele foi capaz de durar mais de 10 minutos quando lutou contra mim, e parece que está com 20 e poucos anos. Isso é chocante. Eu vi um nível similar de talento nele comparado a esse homem. Nós temos que matá-lo logo, ou ele se tornará um grande problema para nós no futuro. Você quer dizer o rei Alexander? Amaury assentiu e disse: aquele pequeno rei merece nossa atenção. Ele havia matado o executor no 1 de Spartax antes, e eu tentei assassiná-lo depois de ver seu talento. Pena que ele escapou a tempo e minha aparição atraiu Krasik. Amaury e Costa Carta lutaram confiantes, e não ousaram subestimar a força desse jovem rei. No entanto, Telar não achava isso. Este espadachim número 1 do Império Jax era muito arrogante, e ele zombou e respondeu com uma expressão arrogante: Ele é apenas um pequeno rei de um reino afiliado. Ele é digno da nossa atenção.
Eu posso matá-lo depois que eu me recuperar. Amauri e Costa Carta se entreolharam e não disseram mais nada. Eles sabiam que era inútil tentar convencer esse espadachim, e argumentar só causaria problemas para eles, já que eles estavam em uma situação tão perigosa. Neste momento, alguns ruídos soaram dentro do prédio. Os três homens ficaram tensos. Não se preocupe, Elange Costa Carta ouviu atentamente o barulho, e ele ficou aliviado instantaneamente. Logo, uma série de passos soou, e uma figura bonita entrou no corredor. Esta jovem usava um robe feminino normal do estilo de Zenith, e seu longo cabelo preto estava amarrado por uma faixa floral branca. Seu tom de pele era escuro e seus músculos a faziam parecer explosiva, mas descontroladamente bonita. Ela estava carregando uma caixa de comida barata feita de galhos de árvores em seus braços, e Feia teria reconhecido imediatamente se ele estivesse aqui. Essa garota era a guarda feminina que foi salva das espadas de Fei por Costa Carta na noite passada. Paia jovem saudou Costa Carta primeiro, e então ela olhou para as outras duas elites da classe Lua e disse: Senhores, eu comprei um pouco de comida. Vocês podem comer primeiro. O cheiro delicioso de comida encheu instantaneamente o salão. Há boas notícias? Perguntou Costa Carta enquanto comia e restaurava sua resistência. Tudo está claro. Os oficiais de Zenith não esconderam nada, e o que aconteceu na Montanha Santo Marcial é conhecido publicamente. Há uma notícia muito boa. A garota fez uma pausa por um segundo antes de dizer: não muito tempo depois de sairmos, Santo Marcial Krasik morreu de ferimentos graves.